convite. É uma honra e é um prazer estar aqui com vocês. Eu já pedi, em homenagem às meninas que estão todas tremendo de frio, a gente vai tentar levantar um pouquinho o ar para que a gente possa aí, né, ficar um pouco mais à vontade. Mas o que eu quero contar para vocês? Gente, essa vai ser uma palestra um pouco diferente, ela vai ser dinâmica. Nós vamos ter 2 momentos dessa palestra. Uma parte teórica, como a nossa colega falou, e uma parte prática, onde a gente vai colocar a mão na massa. Por quê? Porque na comunicação, como várias outras ciências, a gente precisa colocar a mão na massa para ver que aquilo funciona e funciona de verdade. Então eu vou provocar alguns de vocês, tá? Para estarem comigo aqui no palco um pouco mais tarde, para a gente treinar e ensaiar, porque aqui estamos num ambiente propício para isso. É aqui que a gente vai treinar, para depois chegar nos nossos locais de trabalho e colocar efetivamente tudo isso que a gente aprendeu na prática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o passador. Eu esqueci o passador, você me deu, né? Mas ele passa qualquer coisa. Ah, muito obrigada, olhos de lince. Então vamos começar, vamos lá, pessoal. Consciência da comunicação. Não errei, tá? A grafia, a ideia mesmo é que a gente traga a ciência acerca da comunicação. Vocês vão ver, eu trabalho a neurociência. E tem tudo a ver... Quem que estava na palestra passada do nosso colega? Ai, que legal. O link foi perfeito, porque muita coisa do que ele falou, eu vou trazer aqui com um olhar na ótica da comunicação. Então, tudo que ele falou da liderança, da forma como a gente atua emocionalmente com os nossos subordinados, com os nossos pares, a gente vai trazer aqui por essa ótica da comunicação. Então, como a neurociência pode ajudar efetivamente na sua comunicação? Esse é o nosso tema. Então, contando um pouquinho sobre mim, algumas pessoas lá do Paraná, inclusive eu fiz uma palestra sobre comunicação não violenta, que foi transmitida para alguns tribunais no Brasil todo. Alguém assistiu? Ah, que legal. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho, uma pincelada, é uma pena, porque comunicação não violenta é um curso inteiro que a gente tem que fazer, mas hoje eu vou trazer algumas pinceladas, tá? Então, algumas pessoas já me conhecem desta época, e eu vou dar um pouquinho do meu currículo. Eu sou jornalista, como a nossa colega apresentou aqui, trabalho em rádio, televisão já há muito tempo. E daí o que aconteceu? No meio do caminho, eu fui descobrindo que as pessoas tinham muita dificuldade em se comunicar, né? Tem muita dificuldade em se comunicar. E eu fui percebendo isso, por exemplo, em eventos, eu além, né, de apresentar, eu também dou mentoria para executivos que precisam estar no palco, se preparar para palestras. E eu percebo uma dificuldade tremenda em estar aqui na frente. Falei, puxa, mas de que forma que eu posso ajudar essas pessoas a estarem no palco, mas não só no palco, a se comunicarem nos seus ambientes de trabalho, a se comunicarem dentro de casa, porque parece que é simples, mas quando a gente está dentro de casa, os maiores conflitos acontecem ali. Eu estou vendo umas carinhas fazendo assim. É muito complicado, porque fora de casa a gente pensa. A gente está numa reunião, a gente vai fazer um script daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente quer dizer, mas dentro de casa é ou aquilo que sai na hora, né? E nem sempre estamos preparados emocionalmente para lidar com aquilo. E daí eu fui, né, pensando ao longo da minha trajetória de que forma ajudar essas pessoas a se comunicarem melhor, a comunicarem a sua verdade. E aí veio uma eureka na minha vida, que foi a neurociência. Existe uma disciplina hoje chamada neurocomunicação, onde a gente aplica as neurociências, que eu até descobri recentemente que não é a neurociência, é um conjunto de neurociências, as neurociências, a diversas áreas do conhecimento. E a comunicação não foi diferente. Então, eu vou dar umas breves pinceladas hoje do que a ciência pode fazer a nosso favor. Então, basicamente, esse aqui é o currículo. E agora, o mais recente, então, eu sou mestre em neurocomunicação pela ESCO Universitas, lá da Espanha, de Granada. E eu lancei um livro como coautora, agora na semana passada, chamada Enriqueça a Mente.
Legal o nome, né? Então, esse aqui, quem ficar comigo até o final, hoje, eu vou sortear 2 livros, depois que a gente fizer a nossa dinâmica. Então, tem esses 2 livros aqui para serem sorteados. E enriqueça a mente é o que a gente quer. Porque daí, depois que a mente está enriquecida, o bolso a gente resolve. Mas o principal está aqui, é enriquecer a mente, enriquecer o nosso coração. Esse é o propósito. Então, vamos falar um pouquinho de comunicação. Por que que comunicar é tão importante? E a comunicação, eu venho da comunicação desde sempre. Então, eu fiz faculdade de comunicação, as pessoas falavam, mas nossa, por que que você vai fazer comunicação? Comunicação é tão básico. Para que estudar comunicação? E olha só que interessante, depois da pandemia, a gente percebeu que a comunicação do patinho feio virou um dos grandes assets. Conversando com a minha amiga agora aqui, o que é asset? É um atributo, é algo que você tem a oferecer. A comunicação é valiosa hoje em todos os setores, público, privado. A gente elevou a comunicação a um outro patamar. Que bom para mim, né? Fiquei muito feliz com essa situação, porque agora meu mercado ampliou. Mas que bom para todos nós. Por quê? Porque comunicação é algo que a gente pode aprender. Ou melhor, a gente pode reaprender. Não é a coisa mais bonitinha? Quem é mãe? Já fiz as carinhas das mães, não mentem, né? Olha lá, ó. O que a gente sente? Quem, né, engravidou e pôde sentir, teve essa sensação de ter o filhotinho dentro da barriga. Eles comunicam com a gente o tempo inteiro. Então, se a gente está feliz, eles sentem e eles respondem a gente. Se a gente está numa adrenalina, está correndo, está com medo, eles também comunicam dentro da nossa barriga. Nascem e eles já sabem exatamente como pedir as coisas, sem a linguagem. Não é fantástico isso? Que a gente vem com esse chip da comunicação desde sempre? E a gente não se dá conta disso. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo essa naturalidade ao comunicar e vai criando amarras, vai criando, colocando a comunicação dentro de caixinhas pré-estabelecidas e a gente acha que a comunicação eficiente é aquela formal, é aquela do Jornal Nacional, enfim. E não é nada disso. A comunicação é intrínseca. Viemos com o chip da comunicação, todos nós. E podemos desenvolver esta comunicação. Eu vou bater muito nessa tecla, porque o que eu mais percebo dos meus mentorandos, eu atendo mentorandos Brasil afora, as pessoas dizem, eu não levo jeito, não dá, não consigo comunicar. Mentira, veio com o chip. Todos nós temos a possibilidade de reaprender a nos comunicar da forma mais verdadeira possível. Poxa, Ju, eu queria, né, falar que nem você fala, imposta. Pois saibam que essa impostação hoje, para mim, atrapalha mais do que ajuda, porque a gente quer naturalidade, até dentro da TV, dentro da publicidade, a gente não quer mais aquela voz impostada. Então, justamente essa desconstrução daqueles modelos oficiais de comunicação que a gente quer fazer. Então, todo mundo aqui pode sim comunicar, seja no palco, seja numa reunião, seja dentro de casa, tá? Viu? É um bate-papo. Se alguém tiver qualquer ideia, insight, de novo, lá venho eu com as palavras em inglês. Cada vez que eu falar uma palavra em inglês, eu vou olhar para a Jo. A Josi, eu faço, Josi? Então, insights, ideias, complementos. Por gentileza, esse é um bate-papo. Tem outro microfone aqui, os meninos deixam à disposição. Eu levo até vocês, daqui a pouco eu já vou circular por aí, porque esse é um bate-papo, a gente quer essa interação. Comunicação é isso, comunicação é troca. Então, eu quero trocar com vocês. Eu estou aqui facilitando essa troca de hoje. Então, muito bem, o que é o processo da comunicação? Prometo que a parte mais densa da teoria é essa, mas é importante a gente saber para que vocês possam desenvolver o pensamento junto comigo. Vou carregar vocês junto comigo nesse pensar. O que é a comunicação tradicional? Para quem estudou, fez publicidade, nós temos ali os nossos amigos, né, jornalistas, publicitários. Quem estudou comunicação sabe que a gente tem aqui um emissor. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse aqui que é a luzinha, né? De cima? Ou não tem luzinha? Eu vou aqui, ó. Então temos o emissor, a mensagem e o receptor. Durante anos e anos e anos, todo mundo acreditou que a pessoa principal no processo de comunicação
era esse aqui, ó, o emissor, quem está emitindo a comunicação. Certo ou errado? Faz sentido para vocês? Quem acha que está certo, que é o emissor, que é o principal do processo de comunicação, levanta a mão para eu dar uma olhadinha. 1, 2,5. 2,5. Alguém ali está meio em dúvida. Muito bem. O que a gente percebe hoje? Isso sempre foi, tanto que bombavam cursos de oratória. O curso de oratória é exatamente isso, você se colocar, então você preparava o seu discurso, se colocava à frente das pessoas e discursava, e discursava. A pessoa que estava ouvindo, importava antigamente? Não, né? Era só ali, aquela, né? A voz, a impostação, a maneira como se coloca, inclusive com muitos egos, e a gente sabe disso no meio do direito, isso é muito comum, ainda existem esses discursos, que a gente percebe assim, quanto mais floreado o discurso, melhor era considerado como orador. E hoje, na linguagem simples, adoro que você está aqui, vou usar você de exemplo até o final. Na linguagem simples, a gente sabe que o mais importante é aquele direto, aquele que fala diretamente e que molda o discurso de acordo com a audiência. De nada adianta eu fazer essa mesma apresentação aqui para crianças de 10 anos. Eu tenho que moldar o meu discurso para o entendimento das crianças de 10 anos. Como estudantes, se eu for falar para estudantes de comunicação, vou moldar o meu discurso de uma maneira ainda diferente. Então, hoje, espero estar moldando para vocês, servidores, que vão aplicar isso no dia a dia de vocês. Então, para a gente perceber, o mais importante no processo de comunicação hoje é o receptor, é quem está recebendo a mensagem. Com essa ideia na cabeça, a gente pode, então, entender a comunicação desta maneira. Ó. Através da neurocomunicação, que eu já coloquei para vocês, que tudo está no nosso cérebro. Essa aqui é a primeira ideia que vem importada aí da neurocomunicação. Tudo está no nosso cérebro, o racional, o instintivo e o emocional. A gente costuma separar demais as coisas. O que está no cérebro é racional. Não, vamos descobrir que não. O instintivo, não, isso não conta, né? É só o instinto, não devo levar o instinto em conta. Deve. E o emocional, então, o emocional é coisa aí para quem, né? Para as meninas que estão de TPM, o emocional é isso aí. Nada disso, está tudo dentro do nosso cérebro o tempo todo. Então é quase como se a gente tivesse 3 cérebros dentro de um só. E segundo esse cara aqui, o Paul MacLean, que é um neurocientista que desenvolveu a teoria do cérebro trino. Gente, isso é básico do básico. Dá para passar aqui uma semana, né? O ano que vem a gente vem, eu passo uma semana, a gente dá um curso de neurociência aqui para desenvolver só essa teoria. E esse é só o comecinho dessa teoria. Mas basicamente aqueles 3 cérebros que moram dentro da gente estão aqui. O primeiro deles é o cérebro instintivo, que é aquele que é o chamado sistema reptiliano. O que acontece? É aquele que faz com que a gente tenha sobrevivido até hoje aos mamutes. Se a gente não tivesse esse cérebro atuando dentro da gente, alertando para os perigos, fazendo com que a gente sobrevivesse, a gente não estaria aqui hoje como espécie. Então, esse cérebro ele é atuante dentro de cada um de nós. Quando você está passando por uma situação de perigo e você reage automaticamente, antes mesmo do teu racional pensar, isso é um perigo ou não. Ele vai te defender de eventuais, não só perigos, mas também ele vai te trazer aquelas emoções primárias, aquelas que às vezes a gente não consegue esconder, e nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. O rosto da gente, as nossas microexpressões faciais, falam muito antes do que a palavra. E esse é algo que a gente tem que levar muito em conta quando a gente comunica a nossa verdade. E principalmente quando somos líderes e precisamos dar feedback. Já estou dando um teaser, um spoiler. Cada palavra em inglês. Estou adiantando um pouquinho o nosso assunto lá da frente. Então, basicamente, quando a gente for dar o nosso feedback, aquilo que a gente está sentindo
tem que estar de acordo com aquilo que nós vamos dizer e aquilo que os nossos gestos faciais vão contar. Então, o nosso cérebro instintivo é o primeiro deles. Ele barra todo e qualquer perigo, mas também barra qualquer informação aqui que não esteja de acordo, tá? Ele vai ser sabe aqueles porteiros de boate, assim, aqueles carrancudo bem grande, assim? É esse que vai fazer com que a gente sobreviva. Depois, a gente tem o nosso cérebro emocional, que faz parte do sistema límbico. E esse aqui é o mais importante na hora da comunicação. Muitos vão achar que é o racional, que é esse terceiro aqui, que é o neocórtex. Mas não. Toda e qualquer comunicação, a base dela, para a gente realmente conectar com as pessoas, está na emoção. Está dentro desse sistema límbico que a gente aciona a emoção. Quantos aqui de vocês já foram em várias palestras? Algum de vocês lembram o número que foi apresentado? A não ser que você vai... Estou falando Tribunal de Contas, os números, alguns de vocês vão lembrar número. Mas, basicamente, a sensação que vocês saíram quando vocês assistiram uma palestra vai ter muito mais a ver com aquilo que vocês sentiram, como que aquilo mudou efetivamente os seus valores, as suas crenças, do que um número ou do que algo muito concreto. Por quê? Porque aquilo ali você pode ter qualquer tipo de experiência aqui no seu cérebro intelectual, o seu cérebro, o neocórtex, você pode ler um livro e consegue aquela informação. Você pode dar um Google e consegue aquela informação. Agora, quando você sente uma emoção, aquilo é transformador. E a emoção a gente só sente quando conecta com pessoas. Pessoas com pessoas. Seja muito bem-vindo. Que alegria. Que audiência mais qualificada que eu estou tendo aqui. Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Então, basicamente, quando a gente entende este processo no nosso cérebro, a gente entende absolutamente tudo. E a gente consegue criar e desenvolver essa empatia com os outros verdadeira. Tá? E o que a gente percebe? É uma percepção, porque eu não vou ter como qualificar e quantificar isso. Diferente de alguns aspectos que vão tratar direto lá com o nosso neocórtex. As sensações, quando a gente fala de emoção, elas são percepções. Elas tocam dentro da gente por vários canais. Aí temos a visão, o tato, temos a audição. Para cada um de nós, vai mexer de uma forma diferente. Aqui eu quero, que vocês façam uma pausa e agora lembrem o cheiro da comida da casa da avó. Não tem como a gente não se emocionar. O cheiro, só falei, vocês nem sentiram o cheiro. Vocês acionaram um mecanismo do cérebro de vocês que vai remeter à emoção e vai remeter às papilas gustativas. Vocês vão poder sentir o aroma, vão poder sentir o gosto apenas com uma frase. A comida da casa da avó. Não é sensacional isso? O poder que o nosso cérebro tem. E olha a chave, como o nosso colega anterior falou, a tal da chave. Qual é a chave? Tá tudo dentro da gente. A chave de criar essas memórias, de criar essa relação e essa percepção emocional, está conosco, mora conosco. E o que a gente precisa disso para que isso aconteça? Exercitar. E perceber que a realidade, ela é uma combinação de tudo que está dentro e fora da gente. Prometo que eu não vou filosofar mais, tá? Terminou aqui a filosofia. Mas isso é interessante a gente prestar atenção. Por quê? Voltando lá um pouquinho, que a comunicação a gente tem que prestar atenção no outro. Então esse outro está vivendo uma outra realidade que não é a minha. É um recorte da realidade dele no momento dele. Então isso é muito interessante quando, de novo, a gente for lá trabalhar o nosso feedback. Vocês, como líderes, vão chegar num momento, ele vai ter ali 1000 sensações, 1000 ideias, 1000 emoções passando na cabeça deles. E vocês têm as de vocês. Como que a gente consegue conciliar essas emoções? Sendo verdadeiros? É o único jeito.
Então, vamos trabalhar algumas técnicas hoje, mas você sendo verdadeiro, você vai conseguir conectar com outro ser humano lá, cheio de emoções e principalmente com um recorte de realidade muito particular. É um recorte só dele. E vou além, é um recorte dele naquele momento. Por quê? Porque cada um de nós é um diferente a cada minuto. Eu sou Juliana agora porque eu tenho uma quantidade de informações no meu cérebro, tenho uma quantidade de emoções circulando pelo meu corpo, pelos meus neurotransmissores, que daqui a um minuto eu posso não ter mais. Vai ser uma outra descarga elétrica e de energia. Não é interessante? A mesma pessoa a cada minuto pode ser diferente. Então, como é que você pode reagir, antecipar como que vai ser essa recepção do teu interlocutor, se nem ela sabe o que ela vai passar? Não é louco isso? Quando a gente para pensar, é muito complexo. Como é que a gente enfrenta isso? Com verdade. Verdade. Vamos lá. Seguimos o baile. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, levantem a mão. Temos um microfone, né? Não é amigo. E vamos lá. Bom, eu como uma boa comunicadora, vou tomar bastante água e já é uma dica que eu dou para todos os meus mentorandos. Nunca, jamais esqueçam a água quando vocês forem dar as suas palestras, porque é o principal para a gente poder hidratar a voz, para poder, inclusive, preservar a nossa voz. Vamos falar agora de comunicação não violenta. Nós tivemos a possibilidade de falar comunicação não violenta no evento presencial lá em Curitiba. Para quem assistiu, as pessoas que assistiram pelo YouTube, a gente falou com um pouquinho mais, de uma forma mais extensa, um pouco mais aprofundada. Hoje a gente vai dar umas pequenas pinceladas. Por que é que a comunicação não violenta? Por que eu trouxe este tema para a gente discutir hoje? Porque a comunicação não violenta, ela não é apenas uma forma de você não causar nenhum dano no seu interlocutor. Vai muito além, vai de entender as necessidades reais por trás de cada ser humano. Quando a gente entende as necessidades reais, primeiro as nossas, depois a do nosso interlocutor, a gente está apto para praticar a comunicação não violenta. Se a gente não entender as nossas necessidades e não souber pedir o que a gente precisa, a gente não consegue chegar lá. Então, não foi ele quem inventou, mas é a pessoa mais qualificada, por assim dizer, hoje, mundialmente, é o Marshall Rosenberg, ele que colocou essa ciência para acontecer, a ciência da comunicação não violenta. Eu recomendo este livrinho, ele tem inclusive em PDF gratuito, para quem quiser se aprofundar e conhecer um pouquinho mais. Aí tem toda a teoria da comunicação não violenta, a gente pode explorar de uma forma bem interessante, tá? É bem didático. E o que acontece? Esse aqui seria um resumo do resumo, tá? O ciclo da CNV. Começa com o primeiro ponto, a observação. O que está acontecendo? Porque o que a gente já costuma fazer? É julgar o tempo todo. Somos assim. Isso faz parte da natureza humana. Nós julgamos o tempo inteirinho. Nos julgamos, auto-julgamos e julgamos o nosso semelhante o tempo todo. Para que exista realmente uma comunicação não violenta, a gente tem que observar a situação como ela é, sem julgamento. Certo, errado, bom, ruim. E aí, entrando já um pouquinho na parte prática, quando vocês forem conversar com os seus pares ou darem algum tipo de feedback, vão desarmados. Primeiro observem a situação, o que está acontecendo. Sem julgar com a tua cabeça, muito menos tentar interpretar a cabeça do outro. O segundo passo, quais são os sentimentos que afloram dali? E nomear esses sentimentos para você. Quando é com você, você nomeia. Puxa, estou com raiva. Eu estou desgostoso com essa situação. Desgostoso é melhor, né? Para não dizer uma outra palavra. Às vezes tem um palavrão também. Fala, nomeia para você o que você está sentindo. Vai ficar mais claro. Não precisa nomear para o outro. Nomeia para você antes.
Aí com o outro a gente tem outras técnicas de feedback para poder dar. Mas entende o que está acontecendo com você. Tem muita coisa, tem um circuito ali químico pelo teu corpo que você não pode deixar de respeitar. Se você não respeita, você não vai entender e aquilo vira uma bola de neve e aí você vai estourar lá no final sem nem saber o porquê. Porque você não está entendendo o que está acontecendo, nomeando o que está acontecendo. E aí sim, a partir do momento que eu nomeei o que está acontecendo, o que eu preciso para resolver isso? Qual é a necessidade? Qual é a minha necessidade? Mesma coisa com o outro, quando o outro reconhece essa necessidade. Aí aqui eu vou ter o quê? Um pedido. Às vezes é tão fácil. E aí as relações dentro de casa a gente deve praticar, e dentro de casa, com filho, com filha, com marido, com a esposa. Porque a gente acha, né, que a gente sabe o que eles querem. Acha que eles sabem o que eles estão sentindo, quais são as necessidades. E a gente pede para as pessoas fazerem, pede para o filho pede, né? Eles não ouvem, mas tudo bem. A gente tenta. Mas aqui, ó, basicamente é fazer este pedido formal. Por favor, preciso para que a minha necessidade X seja atendida. Melhor ainda, observei tal situação. Me senti dessa forma. A minha necessidade Y não foi atendida. Por favor, você pode... Tananã, tananá. Olha que interessante, como fica tudo muito mais simples da gente fazer quando aplica efetivamente. Claro que na hora H, a gente não vai lembrar. Mas é prática. Se a partir do momento... Se você conseguir um ou dois desses aspectos, já é um avanço. Num momento de conflito, num momento difícil. Um ou dois já é um avanço. Uma hora a gente chega lá nos 4. Mas é prática, como tudo na vida. É prática, prática e prática. Então, o ciclo da CNV é algo transformador, quando a gente consegue colocar ele para funcionar. Gosto muito dessa frase, que existem cursos de oratória, mas de escutatória ainda não fizeram. Então, a gente pode começar a ouvir mais, né? A nós mesmos, começando com a gente. A gente tem que se ouvir e entender as nossas necessidades para que a gente possa ter a habilidade de ouvir o outro. Então, essa frase aqui é bem legal, sempre vejo anunciados, não sei se conseguem ler lá de trás, eu vou ler para vocês. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Rubem Alves. Então, é realmente importante a gente dar um passinho para trás, entre aspas, bem grandes, e poder entender tudo aquilo que passa dentro da gente, para que a gente possa entender tudo que passa na vida do outro. E vamos falar então um pouquinho agora de feedback. Mais outra palavra em inglês para nossa querida aqui ficar questionando. Puxa vida, por que feedback? Porque é uma retroalimentação entre as pessoas. A gente ouve muito falar, mas a gente aplica muito pouco, principalmente porque não é culturalmente usual. Tá? Estou falando aqui de Brasil, não estou falando só dos órgãos públicos, é Brasil. Inclusive, nas corporações, eu dou muita palestra, trabalho muito pertinho, né, de grandes empresas, e não é o costume. Quem que executa de uma maneira bem interessante? Os americanos. Eu trabalhei em empresas americanas, e lá você tem um fluxo de feedback. Faz parte da rotina. Por isso que eu coloquei aqui, ó, trocas abertas e contínuas. Não adianta um feedback aqui, passa X tempos, outro feedback ali, você não cria o hábito. Porque daí vai ser muito pontual. A gente pode pontuar, deve pontuar. Aconteceu algo que merece um retorno, então a gente vai fazer individualmente sempre, independente de ser positivo ou negativo. É sempre individual. Depois, se for positivo, você pode comunicar às outras pessoas. Mas a primeira pessoa a saber, seja positivo ou negativo, é sempre o interessado.
Isso é muito importante, porque às vezes até mesmo o feedback positivo na frente das outras pessoas pode não ser agradável. Então você, se tiver algo a comunicar, puxa a pessoa o mais próximo do fato em si possível, porque daí as informações estão frescas ainda na mente do interlocutor e na sua mente. Puxa essa pessoa, fala quais são aqueles pontos que foram interessantes, os pontos que vocês podem trabalhar, pontos a serem trabalhados, e depois, sim, se for algo positivo, pode anunciar e pode comentar. Agora, essa prática, o ideal é que ela tenha uma coerência com a filosofia e a cultura que vocês estão adotando. Então, para os líderes, e aqui eu acho que é uma tarefa de casa que todo mundo pode levar, e nós vamos trabalhar de uma forma bem interessante logo mais, então convido a todos para a nossa segunda parte do nosso bate-papo aqui, ele vai ter essa parte interativa. Nós vamos trabalhar cases reais que foram enviados por servidores de norte a sul do Brasil, e a gente vai trazer aqui na frente, encená-los para que vocês saibam como dar o feedback. Primeiro, como que a gente vai fazer essa nova comunicação usando a comunicação não violenta e como que a gente daria um feedback para essas pessoas. Vai ser bem interessante. Então, vamos praticar aqui para quando a gente voltar para os nossos postos de trabalho já estar bem afiadinho. Então, basicamente, o feedback a gente consegue, para criar essa cultura de feedback. A gente incentivar essa troca entre todas as pessoas, não só liderança e liderados. A gente pode fazer o feedback, como a gente chama, de forma horizontal também, tá? Os pares. Então, estabelecer uma rotina dentro de cada um dos ambientes de trabalho de vocês e colocar lá, cada 15 dias ou a cada um mês, dependendo, vamos sentar e conversar sobre o que está acontecendo. 10, 15 minutos, não vai mudar na rotina de vocês, mas é importante estabelecer. Porque uma vez que você começou, fez um primeiro movimento, a pessoa já vai entender qual que é o processo. Ela vai se sentir mais confortável. Por gentileza, temos uma pergunta lá. Podemos levar aqui, acho que eu levo lá para ele. Olha aí, temos até assistentes de palco, por gentileza. Vou falando enquanto isso, tá? Não perde a pergunta. Então, a gente criar essa rotina. A pessoa já, primeira vez, pode ser um pouco mais complexo, mas na segunda vez ela já vai saber como é que funcionou. Uma terceira vez, ela já vai saber, e principalmente quando a gente coloca as datas. Então, a cada 15 dias ou a cada um mês, a gente revisita esse processo. Pode falar, por gentileza. Boa tarde. Amós, Tribunal de Contas de Pernambuco. Queria fazer uma colocação com uma provocação, tá? Para a gente dar uma pimentada aí na tua fala. O que a gente vê um pouco dentro da administração pública é uma cultura que às vezes depende de alguns elementos que talvez trazem umas dificuldades para a prática do feedback. Né? Maturidade das pessoas. Né? Às vezes a gente tem como líder, às vezes pessoas tanta maturidade e não sabem separar o profissional do pessoal. Né? A gente tem pessoas que já estão no nosso convívio há 10 anos, 15 anos. São pessoas que vivem com a gente com uma proximidade muito grande. Né? Vão para a mesa do bar quase toda semana com a gente. Né? E às vezes fica difícil dar um feedback. Né? Como líder, a gente é líder por um período, mas no outro tempo a gente está no lugar do liderado. Né? Então, sempre tem essas questões que talvez, dentro de uma cultura que às vezes permeia, que é bem presente na administração pública, criam dificuldades. Né? A falta de confiança, a relação, nesses outros elementos que eu também citei anteriormente. Então, eu queria trazer essas questões para trazer uma provocação mesmo, para dizer, olha, o feedback é importante, eu acho que tem que constar, né, em cada administração pública, né, para a gente até crescer, isso se desenvolver, mas a gente tem dificuldades. Mas sem dúvida, né? A gente nunca falou que ia ser fácil. Até o pessoal aqui que está nos assistindo pelo YouTube, olha aí, a gente está aqui com interações, eu não sei se a gente consegue receber as perguntas deles, mas se puder, vai ser bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação e quem mais quiser,
Pode. Vamos só pontuar ali uma coisa para a gente não perder o fio da meada, mas podemos passar aqui o microfone para ela assim. Eu acho bem interessante a gente pensar o seguinte, que a gente dá o feedback para a situação e não para a pessoa. Porque daí a gente foge do âmbito pessoal e a gente trata o fato. E a partir do momento que a gente separa isso, dá para ir depois para o bar bem tranquilo. Agora, está primeiro na nossa cabeça. A gente tem que realmente separar o pessoal do fato. Então, assim, é a circunstância, é o fato que a gente está analisando. E, normalmente, a gente acaba pensando só no feedback negativo. Mas os positivos também são importantes e têm que ser colocados. E aí entra um outro ponto que é bem importante na técnica. Começa com uma pergunta. Como você se sentiu em tal relação, né? Com tal e tal situação? De que forma a gente pode pensar uma situação diferente? E quando você coloca uma pergunta, você envolve a pessoa, você não acusa, você envolve a pessoa no processo de busca de resposta. E aí são cabeças pensando juntas. De novo, é a realidade de cada um de vocês que vai começar a montar aquele quebra-cabeça. Porque talvez a tua resposta ou a tua percepção também não seja a correta. Será que tem uma percepção correta? Então é interessante, por gentileza. Só complementando o que ele estava falando, eu acho que assim, a gente não tem que colocar que isso está relacionado a órgão público. Não. Isso está relacionado à cultura do brasileiro, que infelizmente a gente não tem esse hábito de dar feedback. E quanto a isso, eu acho que assim, o que é legal nos cursos e tudo mais, eles ajudam a gente a pensar, não só em órgão público, em qualquer tipo de empresa, principalmente a empresa de pequeno e médio porte, né, para criar uma cultura, que é isso que você está trazendo. Então, eu acredito nisso, no desenvolvimento para criar uma cultura. Aí fica fácil, né, seja lá no bar, a gente começa, né, na empresa, na organização, no órgão público, para depois, aí eu conseguir dar até no bar. Eu penso dessa forma. Eu acredito que seja como você colocou muito bem, perdão, seu nome? A Luísa. A Luísa colocou de uma forma muito interessante, porque essa questão da cultura é nossa mesmo, é brasileira. E eu vejo interessante que isso desde pequenininho, nas escolas, isso tinha que ser ensinado nas escolas, para que a gente possa desenvolver, inclusive pessoas maduras. Porque às vezes entra num processo ali, não, mas puxa, fulano está me perseguindo. Por quê? Porque você trouxe uma perspectiva diferente do que a pessoa estava esperando? Poxa, gente, a diversidade é tão interessante, é aí que a gente vai crescer. É através de pensamentos diferentes, complementares. E é muito relevante a gente trazer isso, tá? Colocando pouco a pouco. A gente não vai conseguir transformar a cultura, vocês sabem a dificuldade que é transformar a cultura. Mas se a gente não implementar um pouquinho que seja, não vamos sair do lugar. E a gente não consegue criar essa cultura até para os nossos filhos e netos. Então começa de pouquinho, começa em cada instituição de vocês. E vai tratando, e vai comentando, chega em casa e comenta. Olha que interessante que aconteceu isso, uma situação que a princípio era para ser difícil, e olha que interessante como a gente resolveu. Filho de vocês, olha, que legal, olha aí, ó, internalizou. Posso fazer a mesma coisa quando eu for para a escola e tiver uma assembleia, por exemplo. Quando fazer um parênteses bem rápido, a minha filha tem 10 anos e na escola dela tem assembleias. Eles discutem tudo em assembleias. E todo mundo tem poder de voto, todo mundo pode dialogar. É uma maneira muito interessante de começar a trazer pensamentos diferentes. Cada um tem um pensamento, tem uma forma de enxergar as coisas, que não é certo nem errado, mas podem ser complementares e resolver o problema. Porque o que a gente quer? O que cada um de vocês quer e precisa dentro da área de vocês? Resolver problemas. É para isso que a gente é pago, basicamente. Nós trabalhamos para resolver problemas. Então, vamos resolver junto. Se tem um conflito de ideias, poxa, o que a gente extrai daí? Conflito de ideias pode ser transformado numa outra palavra. Né? Complementação de pontos de vista. Não é bom assim?
Então vamos lá, gente. Ó. Então, basicamente, é uma cultura de abertura e transparência. De novo, a verdade, eu bato nessa tecla, é aqui que mora o grande segredo. Se for para a gente falar a chave é a verdade, que vai conectar com a emoção. Garantir a clareza nas metas e competências essenciais e a rotina. A rotina é fundamental para que a pessoa espere, inclusive. A pessoa vai esperar aquele momento, né? Normalmente quem recebe esse feedback, poxa, que legal, vou ter um momento onde eu vou ter essa abertura para poder falar as coisas que eu penso também. Tá? Bom, muito bem. Essa é a parte racional. E como que o nosso corpo reage ao feedback? Ah, agora sim. Se não tiver verdade, aí realmente a gente vai se contradizer. Porque 70% da nossa comunicação, isso no mínimo 70% da nossa comunicação é não verbal. Então você foi lá, você ensaiou o seu feedback, né? Você ensaiou a maneira como você vai conversar com as pessoas, só que você esqueceu de avisar o seu corpo daquilo que você está sentindo efetivamente. E como que transparece? Nos microgestos faciais, como falamos há pouco. Então, em nanosegundos, o teu rosto vai dizer tudo aquilo que você está sentindo. Toda a emoção que você está sentindo, teu rosto vai transparecer. Teu discurso vai ser o mesmo que o seu rosto? Vai haver congruência na sua fala? Importante. Esse livrinho aqui é outro meu querido. Esse aqui, quem já fez comunicação, faculdade de comunicação, disciplina obrigatória, O Corpo Fala. É através desses desenhos bem simpáticos, assim, são desenhos bem infantis, por assim dizer, a gente consegue entender a maneira como o nosso corpo está falando o tempo todo. Não só os nossos gestos, como as mãos, como os pés, se a gente está com os braços cruzados, se a gente não está... Tá certo que aqui a gente está com frio, aí a gente cruza o braço mesmo. Mas tem coisas básicas no seu interlocutor. Então vamos também ter essa percepção na hora que a gente for sentar para dar aquele feedback, como que aquela pessoa vem? Ela vem com o braço cruzado, ela está com a cabeça baixa, ela está em defesa. Literalmente, ela está ali preparando uma defesa, ela sabe que vai acontecer alguma coisa. Então, se você já quebra esse gelo, você já percebe, você muda o clima da situação. Então, ter esta percepção do outro e colocar literalmente o chapéu do outro na sua cabeça vai facilitar muito esse diálogo. Então, leiam as entrelinhas do seu interlocutor. Lá está dizendo muita coisa. A pessoa está com medo, a pessoa está com um problema em casa, a pessoa sabe que errou. Às vezes é só essa abertura mesmo. Puxa, pisei na bola aqui. Acontece, quem nunca? Só que o reconhecer o erro, como que nós vamos resolver? Nós. Quem faz o erro fez, mas quem vai resolver é toda a equipe. Como nós vamos resolver? Se junta com a pessoa, ela precisa daquele apoio, né? Tom de voz. Gente, aqui assim é minha paixão, tá? Vocês sabem, como quem estava comigo aqui no início, eu venho de rádio, de televisão, e tom de voz, ele fala muito, comunica demais. Você pode dar a maior bronca num tom de voz assim baixinho. Aí, o interessante é como que você vai usar a sua voz também, neste momento, a favor da sua comunicação com o seu interlocutor. Então, se você realmente está aberto, está tranquilo, você quer criar um diálogo ali com o seu interlocutor, você vai falar no mesmo tom de voz que ela. Não vai falar nem rápido demais, nem devagar demais. Você vai criar e estabelecer aqui um ambiente propício para que esse seu interlocutor receba a sua informação, sem achar que você está brigando ou sem achar que você está passando a mão na cabeça. E aqui uma frasezinha que eu prometi, cumpri o horário, muito bonitinho, uma frasezinha aqui que eu acho muito interessante, tá? Tem a ver com um resumo, por assim dizer, de tudo que a gente falou até agora. As pessoas podem esquecer aquilo que você falou, mas elas jamais vão esquecer a maneira como você as fez sentir.
vocês como líderes, vocês têm este papel na vida dos liderados de vocês, das equipes. Vocês podem ser transformadores na gestão de pessoas. Depende de vocês, depende do quanto vocês estão abertos para perceber o ser humano que existe do outro lado do balcão. Com todos os seus problemas, as suas dificuldades, nós também temos deste lado do balcão. Mas daí é de ser humano para ser humano. Não estou falando aqui de chefe para subordinado, de líder para liderado, estou falando de ser humano para ser humano. As conexões reais, elas só acontecem aqui. E é aqui que a gente vai conseguir também todas as soluções para os problemas que forem surgindo. Então, que fique essa aqui como a nossa mensagem final. E eu sei que a gente interrompe aqui a nossa transmissão, porque a segunda parte ela vai ser só presencial. Então, eu vou para o pessoal da transmissão, vou me despedir por aqui. Esse aqui é meu QR Code das redes sociais. Tem muito material que eu solto sempre sobre neurociência, sobre comunicação. Fiquem à vontade, pessoal que está aqui também, podem ficar à vontade, me manda mensagem. Adoro conversar sobre este assunto. Eu sou muito, muito grata em poder estudar comunicação e poder me comunicar com vocês. Então, o pessoal que está conosco pela transmissão, muito obrigada. Encerramos por aqui e a gente aqui continua, não quero que ninguém saia. Obrigada, pessoal. Olha aí, a televisão é assim que a gente faz. A gente encerra ao vivo, daí volta aqui para os bastidores. É mais ou menos isso. Pessoal, então agora é o seguinte. Eu já vi aqui, tem uma protagonista que eu quero que venha aqui na frente. O que nós vamos fazer agora? Olha que legal. Não vou nem dar spoiler, tá? Eu pedi para o pessoal para que mandasse para mim casos reais de situações complexas, onde a gente pode e deve usar a comunicação não violenta e um trabalho de feedback. Então, o que eu quero propor para a gente agora é um exercício real, tá? Que a gente vai encenar aqui no palco. As pessoas não sabem ainda o que vai acontecer. A gente vai encenar essa situação aqui no palco e todos nós juntos a gente vai discutir de que forma a gente resolve isso, usando esses conceitos. Sabemos que é muito, muito breve ainda, né? Foram pinceladas desses conceitos que a gente trabalhou até agora aqui. Só não pode fugir. O resto pode. Estou brincando. Quem não se sentir à vontade, não tem problema. Mas eu vou convidar algumas pessoas para vir ao palco, sim. Então vamos lá. Nosso primeiro estudo de causa, eu convido a nossa querida Cléo Lima para vir à frente. Vem à frente. Eu só avisei para ela estar aqui. Ela nem sabia o que ela ia fazer. E vou convidar a nossa querida Jo aqui para estar conosco. Esse aqui é um caso real, uma salva de palmas. Então, pessoal, olha só. Caso de um diretor falando com seu coordenador, dizendo de forma agressiva que o coordenador não sabe conduzir a sua equipe, que não pode tomar decisões sem pedir autorização antes, para ele, o diretor, tirando a autonomia da pessoa, desqualificando as iniciativas e o trabalho realizado e a condução da equipe. Familiar isso? Muito? Situação que acontece, como que a gente resolve isso da melhor forma possível? Então, vamos encenar, vamos imaginar como que seria essa situação dura e crua, e depois a gente vai fazer uma encenação usando a comunicação não verbal e o feedback. Então, só um minutinho, nós temos outro microfone aqui. Vamos lá. Essa é a parte mais divertida. Lembrando que depois, por votação popular, as melhores encenações ganham aqui 2 livrinhos. Até vou mostrar aqui o livrinho. Esse é meu último livrinho saindo aqui do forno. Então, as 2 melhores encenações por voto popular ganham o livrinho. Então, vamos lá. Como é que seria uma situação... Como que seria uma situação dessa real, como ela retratou aqui, e depois a gente vai discutir junto como que a gente faria de uma forma, uma comunicação não violenta. Eu não sabia de nada disso. Vou sentar.
Você me chamou para conversar, senhor diretor? Pois não. Eu tenho que conversar uma coisa séria contigo. Você não está sabendo coordenar a tua equipe. Como assim? Você não tem tido uma atuação firme. Você não tem controlado as pessoas. A tua equipe é insubordinada. Eles expressam os pensamentos livremente em reuniões. Eles não se reportam à autoridade e eles fazem coisas que eu considero inadequadas e que são contra o que eu tenho te orientado. E você não tem seguido a minha orientação. O que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Mas eles não podem se expressar? Não, eles podem se expressar, desde que não seja negativamente. Entende? Em público, a gente não se manifesta negativamente, principalmente sobre as minhas ordens. Bom, se estamos falando em ordem, seu diretor, agora mudou. Sim, porque a gente vive numa organização hierárquica. Vocês têm que seguir o que eu determino, porque eu tenho essa atribuição. Essa atribuição é minha. Você, na verdade, né? Que não tem controlado a sua equipe. Muito, talvez por esse seu jeito. Muito Que assim, muito meigo, né? é que eu não gosto de brigar com as pessoas. Mas não é brigar, é impor limites. As pessoas precisam de limites. Você tem que cortar as asas. Não. Você tem que cortar as asas, porque essas pessoas que têm muita opinião, muita ideia, a gente tem que cortar as asas. Porque isso me gera problema com o meu superior. Tá bom. Qual a sua sugestão? Então, eu vou tomar uma atitude. Eles não podem se expressar. É só o que o senhor manda. E o senhor manda, eu obedeço. Pronto. Sensacional, né, gente? E agora fiquem aqui que a gente vai entender como que seria uma mesma abordagem, de uma forma respeitosa, utilizando os preceitos que a gente falou agora aqui da comunicação não violenta e principalmente uma forma de dar feedback. Então, vamos fazer essa mesma encenação usando esses preceitos, por gentileza. Bom, tudo bem? Prazer em recebê-la. Eu gostaria de conversar contigo, como sempre fazemos, né? Hoje é dia da gente tocar num ponto delicado, né? Mas que eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Tenho observado uma atuação da sua equipe que tem causado alguma distorção na empresa, na colocação da opinião deles. Como que você está lidando com eles sobre essas colocações deles, sobre a sua opinião própria, que não corresponde à cultura da empresa? Você pode me dizer? Eu não consegui compreender em que aspecto assim, a minha equipe não tem agido corretamente. Ela coloca opiniões que distorcem a cultura da empresa, tá? Opiniões próprias que vão contra o que a empresa está agindo, o que ela tem como meta, o que ela tem como missão. Então, eu gostaria de pedir para você ver se é possível mudar esse foco, se a gente consegue, né, mudar esse cenário, trazendo eles para conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Né? Se você puder falar para eles, olha, nossa empresa trabalha isso, qual é o propósito da nossa empresa? Você conhece o nosso propósito, né? Então eu quero que você coloque para eles qual é o nosso propósito, qual é a cultura, e são assuntos que eles poderiam não colocar aqui.
Você consegue fazer isso? Muito bom! Uma salva de palmas às nossas voluntárias, que não foram tão voluntárias assim. Mas, gente, veja, a mesma situação, claro, a gente aqui, peguei elas de surpresa, a gente não tinha combinado, mas você veja que interessante como a gente consegue trabalhar o mesmo tópico por um viés completamente diferente. Quando a gente entende esse processo e começa a praticar, claro que a gente está aqui visitando situações muito incisivas aqui, mas são situações reais que aconteceram em vários locais, Brasil afora. Mas se a gente conseguir contornar essa situação por um outro ângulo, por um outro viés, a gente consegue estabelecer uma comunicação empática. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de saber se alguém se voluntaria para fazer agora o nosso segundo caso. Olha só. Na hora da apresentação, o que é muito comum, a gente fica realmente bastante nervoso. Uma servidora relatou, ela cometeu um erro ao citar um dado. E um dos colegas, que é bastante rígido e exigente, interrompeu e começou a criticar de forma agressiva. Ele disse que era incompetente e que a pessoa não sabia fazer o trabalho, isso na frente de todas as outras pessoas. Ela ficou constrangida e não conseguiu se defender. Olha que interessante também esse ponto, o tanto que a gente precisa também saber se colocar. Isso faz parte da nossa comunicação. Senti que estava sendo humilhada e que meu trabalho não era valorizado. Aí você entra em vários outros aspectos aqui também. Aí aquela desmotivação que a gente assistiu na palestra anterior do quiet quitting, que a gente sabe que as pessoas vão se desestimulando ao longo da carreira. Esse aqui é um dos sinais. Senti que estava sendo humilhada e que meu trabalho não era valorizado. Depois da reunião, chorei no banheiro e fiquei pensando em como poderia melhorar a minha apresentação para não passar por isso novamente. E ainda por cima, ela se culpou de todo esse processo. Veja, todos nós podemos errar e ficar nervosos numa apresentação. O ponto aqui é que ela, mesmo relatando o que aconteceu, ela ainda se sentia humilhada e sentia que o erro tinha sido dela. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Então, entender o processo e colocar os pingos nos is, aonde eles têm que caber, não interessa se é com alguém superior, alguém igual a você ou alguém inferior. É respeito. Aqui a gente extrapola toda e qualquer situação de comunicação. É respeito. É um ser humano que está ali. Então, você veja que grave, para mim é gravíssimo. É um assédio gravíssimo o que aconteceu aqui. E poderia ser feito de uma outra maneira. Vamos encenar? Ver como é que fica? Quem que se habilita? Oba, por gentileza, aqui. As duas, depois você é a próxima já, e já quero ver quem mais vem, por gentileza. Então, fazemos o mesmo roleplay, tá? Você chora? Tá bom. Você está lá falando, né, fazendo a apresentação. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Você está apresentando. Então, como eu vinha falando, no ano passado... Querida, para! Tá tudo errado. Você estruturou todo errado a tua apresentação. Meu Deus, que vergonha para a nossa área. Pessoal, me desculpa, mas está tudo errado. Pelo amor de Deus, eu acho que é melhor a gente parar por aqui, vamos parar por aqui, e a gente deixa essa apresentação para um outro dia. Pode ser? Colocar a bola? Ah, aquela, sim. Consigo sim, claro. Facilita. Vamos lá. Você quer seguir? Aqui, ó. Aqui estamos. Vai lá. Você quer que eu faça? Gente, nós temos revelação de talentos aqui, hein? Então, vamos Não lá. Temos? Então, faz de conta que... Pois eu não sei.
Nós invertemos, a gente faz o mesmo? Não, Eu fa- vocês vão fazer de uma forma... Não, E daí depois ela vai e conversa individualmente. Né? Tá, beleza. Então, como eu vinha falando para vocês, os dados aqui são do ano de 1958, quando teve a terapia, olha que mico, não é a terapia, é a pandemia do Covid na primeira versão. Então, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, dos dados que a gente trouxe, que são cientificamente comprovados. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui uma ressalva. Se realmente tinha um erro ali, ela pode falar assim: olha, é interessante a gente notar, né? Vamos fazer? Era interessante a gente notar que o ano não corrige. Que o ano aqui foi em 2022. Só para ressaltar, né, essa questão do ano que foi 2022. Enfim, foi aqui basicamente Muito isso. Obrigada, realmente eu me passei. Obrigada pela ajuda. Olha só, Ok. é sempre bom a gente contar com alguém para ajudar a gente, né? Valeu. Isso aí. Agora, acabou. Então, vamos falar sobre a nossa apresentação de hoje? Tudo bem? Eu acho que assim é sempre importante, depois de uma apresentação, a gente fazer uma avaliação, o que aconteceu, né? Porque assim a gente pode estar sempre aprimorando, tudo na vida aprimora, né? E as apresentações a mesma coisa, porque afinal de contas o nosso tribunal sempre está voltado à melhoria contínua e é o nosso grande objetivo. Então, assim, da tua apresentação, teve aspectos muito legais, você estava bem solta, bem à vontade, e também algumas coisas que a gente pode parar para pensar juntas. Né? Eu observei, por exemplo, não sei se você teve essa oportunidade de observar, nos slides, como é que você viu a apresentação dos seus slides? O que você notou? Eu achei que estavam bem estruturados os slides, não sei. Me diz tu, eu achei que estava bom. Tá. E assim, e dentro dos slides, eu acabei tendo que fazer algumas correções, né, que você viu, que eu tive que eu te interrompi algumas vezes. Em relação ao slide, foi acho que no terceiro slide, no quinto e no sétimo. Enfim, eu tô aqui, ó, tô com a mão, tô aqui na mão. Enfim, o que você acha que numa próxima apresentação, porque inclusive nós vamos ter com os conselheiros na semana que vem, né? Como é que você acha que você poderia estruturar esses slides? O que você poderia fazer? Eu acho que uma revisão, inclusive, a senhora poderia me ajudar a revisar, né, Que os bárbaro. dados, né? Podemos fazer uma revisão para que esses equívocos não aconteçam. E eu acho que do restante, acho que tem mais alguma coisa para modificar. Eu acho que, tirando essa revisão dos dados... Ótimo. A revisão já é o suficiente, porque aí a gente vai trabalhando um por um. Sabe por quê? Porque eu me sinto, principalmente a nossa equipe, você está dentro dela, e você é super importante, né? E aí eu me sinto mais segura com a gente fazendo essa revisão antes, né? Exatamente o que eu ia dizer, que eu vou me sentir mais segura se a gente fizer Ai, essa que revisão. coisa boa. E aí Então, a gente então nós estamos falando a mesma, alinhadas, na mesma linguagem. Beleza. Obrigada. Sensacional. Olha só. Gente, é simples. Olha que interessante. Vamos fazer juntas. Vamos fazer juntas. Corresponsabilizo. Eu estou junto com você. Eu, líder, estou junto. Claro que é uma situação hipotética, que talvez não dê tempo, que não seja da competência, mas a pessoa se sente segura. Ela cometeu um erro, e em vez de ela se sentir fracassada e desmotivada, ela se sentiu segura e encorajada a acertar novamente. Olha que interessante, é simples, parece um bicho de 7 cabeças, mas a gente só precisa ter essa percepção e realmente colocar em prática, porque na hora o sangue sobe, abaixa, lembra lá, o sangue sobe é aquela parte do cérebro que não é aquela racional nem emocional que está falando. Então, abaixa, respira e tenta pensar da forma como o teu interlocutor está se sentindo e está passando por aquele momento. Muito bom, adorei. Nós temos aqui uma outra
Atriz, nossa, e um ator agora. Quem? Dos meninos que se habilita aqui para a próxima. Vamos lá? Eu não consegui baixar a lista, senão a nossa colega vai chamar um número. Pode ser? Eu não consegui baixar a lista. Então vamos lá. Temos aqui mais uma situação. Aqui, nós temos vários estudos de caso, tá? Nós vamos agora aqui ao estudo de caso 3. Em uma ocasião, presenciou uma situação de comunicação violenta entre um auditor e um servidor público. O auditor estava realizando uma fiscalização em uma prefeitura e estava questionando o servidor sobre algumas irregularidades que havia encontrado. O servidor, que estava nervoso e com medo, começou a se defender de forma agressiva. Alguém já viu esse filme antes? Ele começou a gritar com o auditor e dizer que ele não sabia o que estava falando. Comum, situação comum. O auditor, por sua vez, também se irritou e começou a discutir com o servidor. A discussão se intensificou e, em um momento, o auditor levantou a voz e disse que ia prender o servidor. Tá? Olha só o quê? Nem vou contar o desfecho do caso, mas só para vocês entenderem até que ponto chega. E a gente poderia ter interrompido no marco 0 essa situação. Por gentileza, minha querida, vem aqui e convida mais alguém. Você convida. Ou alguém se habilita. Um dos meninos, vai. Está olhando ali? Você, venha. Uma salva de palmas aos nossos... Então venha mais alguém aqui para fazer a dupla aqui com 2 meninos, tá ótimo. Por gentileza, aqui, ó. Cadê os nossos moços lá de trás? Isso, uma salva de palmas. Lembrando que depois, pelo voto popular, a gente vai ter aqui 2 livros sendo sorteados. Por gentileza, querida. Obrigada. Quem vai ser quem? Então, ó. Lembrando que esses foram todos casos reais, tá? Então, é interessante a gente observar a quantidade de situações que acontecem. Isso que, assim, foi uma amostra mínima que a gente recebeu, e foram vários. Aqui tivemos que fazer uma seleção para colocar hoje no nosso workshop. E aí tem homem, as meninas estavam encenando assim, né, Paulo? Assim, homem, como vai brigar com o outro, não pode chegar muito perto. Tem que ficar de longe, né? A gente fica ele lá, eu aqui, a gente já evita qualquer problema, né? Aí corre, né? Fica mais fácil para vamos correr. lá. Ô Maurício, eu vi que tem irregularidades nessas contas aqui. Você pode me explicar? Tô achando muito estranho. Não, olha só isso, olha esse... Paulo, você está fazendo o seu trabalho. Dá uma olhada o balanço. Não está batendo. Não é verdade. O tribunal vem lá da capital para cá, para o interior, para falar que a gente está fazendo trabalho errado. Da capital para o interior, não. Peraí, aqui é mais regional. Eu trabalho aqui do lado. Está errado. Está errado. Não, olha, faz a conta aí, dá uma olhadinha, não está batendo. Não está batendo, não. A Então, auditoria que vocês estão fazendo está errada, Paulo. como errado? Está péssimo. A gente utiliza de Está muito. é auditoria por resultados. Olha, o município sofre com essa perseguição de vocês. Me mostra outro relatório que comprove essa conta aqui. Não, dá uma olhada, eu quero aquele relatório. Eu quero aquele. Da onde gerou essa despesa? Paulo, Olha que essa despesa com educação está errada. não está certo. Claro que não. Verifique isso novamente e volta amanhã. Não, peraí. Sabe com quem você está falando? Eu preciso falar Você com o sabe com prefeito. quem você está O falando? prefeito não está aqui. O secretário Que também não prefeito? tá. Mostra as... Amanhã a gente precisa resolver isso. Não, você não sabe com o que você está falando. Eu vou te prender. Muito bom! Não é? 2 gentlemen, ainda bem. Mas
pode ficar melhor. Vocês, uma briga assim, bem cavalheiros, né? Mas tá bom. Vocês botaram os dois mais calmos para brincar. Então agora eles vão dar um show na comunicação não violenta. Agora eles vão mostrar de verdade como pode o não ser, violento, né? como pode ser bonito. Vamos lá, meninos? Acabamos de sair de uma palestra de liderança, competência de liderança com agressividade zero aqui, né? Maurício. Chega mais perto, Maurício, eu tô querendo entender. Dá uma olhadinha aqui, essa conta aqui. Eu tô achando estranho. Paulo, Você acha que tá batendo aqui? não, é verdade. A gente precisa revisar esses dados e eu vou te pedir para que a gente possa marcar uma oportunidade para a gente revisar junto à equipe e a gente apresentar esse dado ao tribunal de uma maneira mais consistente. Não é possível. Sim, eu vou ser sincero com você. Quando eu venho aqui e vejo essas contas, minha percepção já fica diferente, meio estranho. Assim, me sinto algo tá errado. Mas, assim, entendendo que pode ter ocorrido um erro, a gente pode marcar um outro dia, vocês revisam, esse relatório não está batendo com as despesas de educação que está apresentado no outro relatório. Agradeço, Paulo, pela sua... Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um... Eu quero aproveitar a oportunidade de te pedir auxílio. O tribunal nos auxilia. Sim, claro. A equipe para que a gente possa apresentar um relatório. A ideia aqui é a gente orientar o jurisdicionado, claro, com certeza. A gente pode combinar, entrar com um acordo, então qual que é o nosso acordo? Você revisa, semana que vem aqui, se tiver alguma dúvida, a gente revê de novo, até a gente chegar no número que seja coerente. Tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Fechado, obrigado. Maravilhoso. É isso que a gente quer ver de norte a sul do Brasil, não é mesmo? Já pensou, gente, a quantidade de problemas que a gente ia evitar? Muito obrigada. Adorei, foram ótimos. Mas assim, de novo, batendo nessa tecla, tudo é comunicação. Não tem nenhuma outra fórmula mágica que foi aplicada aqui. A gente, claro, está trabalhando com extremos? Tá. Talvez a gente vá ali no nosso dia a dia encontrar um meio termo, pendendo para a comunicação não violenta. Nem sempre é fácil, o interlocutor nem sempre vai estar no mesmo pé que a gente, mas nós temos que tentar. Vai partir de nós, da gente. Vamos seguir, que temos mais alguns, está divertido, né? Mas eu não queria que ficassem acanhados e acanhadas. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente está num ambiente seguro e divertido e fazer isso acontecer? Olha só. Durante uma reunião crítica no Tribunal de Contas, houve uma apresentação que revelou sérias irregularidades em um projeto de grande escala. O auditor responsável pela apresentação detalhou as descobertas de maneira objetiva, mas algumas pessoas da equipe responsável pelo projeto reagiram de maneira defensiva e emocional. À medida que a discussão avançava, as emoções se intensificavam. Um dos membros da equipe do projeto, em um momento de frustração, começou a levantar a voz, acusando o auditor de falta de compreensão da complexidade do projeto e informando que os auditores eram tendenciosos. A tensão na sala aumentou consideravelmente. Tenso. Quem topa fazer esse roleplay aqui conosco? Nossa amiga lá que queria fazer antes, esse você quer fazer? Bem, venha fazer esse aqui. E mais alguém aqui, por gentileza? Ah, entendi. Então venha você e traga a sua colega do lado já. Venham as duas, vai ser divertido aqui, ó. Não? Então o nosso colega que está lá na pontinha, você, vem. Vamos lá. Aqui nós estamos aqui entre amigos, hoje está só agora a plateia reduziu, está bem tranquilo. Só vale ganhar livro quem fica até o final. Nós somos de Belém, Pará.
Pará. Tudo bem? Isso acontece no Belém do Pará? Durante uma reunião crítica no Tribunal de Contas. A gente quer saber se acontece lá em Belém. Uma apresentação que revelou sérias. Esse tem mais pessoas? Tem mais alguém que quer participar? É nosso, venha você. Venha você, nosso jornalista. Mas você trabalha daqui do palco, vem. É uma situação, assim, intensa, tá? Aconteceu, está fazendo apresentação e teve gente que não concordou. Então, assim, levantou a voz. Como que vamos fazer essa encenação? Isso. A gente faz essa encenação de uma maneira tensa e depois a gente faz ela como que a gente faria essa intervenção de uma maneira mais concordata. E então, pessoal, vamos lá. Ainda estão combinando. Mas aqui eu queria também deixar claro, pessoal, que é um processo, tá? Claro que vocês agora estão aqui com muitas informações, vai ser uma semana bastante produtiva, com várias ideias. Não esqueçam de anotar quais são as prioridades, porque eu acredito que de cada palestra que vocês saírem, se colocar 2 ou 3 questões que realmente tenham feito sentido para vocês e que faça sentido vocês levarem adiante e replicar nos locais de trabalho de vocês, eu acho que já vai ter valido a pena essa viagem até aqui, tá? Porque é sobre colocar mesmo em prática. Então, coloca lá em pontos, às vezes a gente tem ali, a nossa memória acaba ficando mais seletiva, coloca lá, dar feedbacks, aplicar comunicação não violenta. E eu gosto muito, não sei para vocês se isso funciona, eu gosto muito de usar post-its. Então, assim, se você não quer deixar clara, coloca CNV. Você vai saber que é comunicação não violenta. Feedback, FB. Deixa ali um post-itzinho perto do seu computador e lembra de estabelecer. Chama os pares, começa a cultura de feedback dentro da sua unidade. E a coisa vai se replicar. Vamos lá, então. Podemos dar início? Por gentileza. Bom dia, Fabiane. Eu vim conversar sobre o projeto X porque fiz uma verificação, percebi algumas situações complicadas, então tendendo para irregularidade. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com esse projeto, porque não pode, do jeito que ele está apresentado, ele não tem condição, não tem como ser aprovado isso. Irregularidade? Você poderia ser mais claro? Não, tem muitas irregularidades. A verdade é essa, tem muitas irregularidades. Se eu for ter que pontuar uma por uma, a gente vai precisar de uma reunião de um dia inteiro, porque o tanto de irregularidade que tem nesse projeto realmente não parece um trabalho nem sequer técnico, não passa nem perto disso. Então, se você leu, você está criticando, então critique e explique os pontos que você não concordou, porque foi um projeto bem estudado, elaborado. Mas não está aparecendo. Não está aparecendo. Inclusive, na verdade, eu vim para saber quem foram as pessoas que fizeram e participaram desse projeto. Diz aonde está errado. Não, eu quero saber quem foram as pessoas que participaram desse projeto, porque está cheio de irregularidade. Não é possível que você não tenha notado essas irregularidades no projeto. Ô, querido, você chega aqui, um projeto que foi elaborado por várias pessoas, que está excelente. Você chega aqui dizendo que está mal elaborado, que está errado. Mas está. E aí você me traga quais são as irregularidades. Ou você não pode chegar aqui e criticar e não dizer, e não esclarecer sua crítica. Eu vou entender, eu não consigo nem entender o que você está dizendo, porque você chega dizendo que está errado, não aponta o que está errado. Eu não tenho nem como conversar com a minha equipe. Como eu vou conversar com a minha equipe? Mas é o que está aparecendo. Se eu nem sei o que está errado. É o que está aparecendo. Você não está conversando com a sua equipe. Você não, simplesmente porque eles que fizeram isso aqui está com diversas irregularidades. Não, o que está aparecendo é que você não sabe explicar o que você achou de errado. Então nós vamos ter que levar isso para outras instâncias para poder resolver, porque do jeito que está a gente não vai conseguir se entender. Eu acho que você não sabe ler e também não sabe escrever o que leu, então... Alguém já vivenciou
uma situação parecida com essa? Desagradável, né? Não, é muito desagradável para quem está, porque aí, assim, às vezes são dois personagens, digamos assim, de uma reunião, onde todo mundo acaba sendo infectado, digamos assim, por aquela animosidade. Então, é realmente muito constrangedor. Vamos fazer agora de uma maneira empática? Vamos tentar. Então, vamos lá. Oi, Fabi, tudo bem? Então, chegou o dia da nossa reunião, né? Nós viemos tratar aqui do Projeto X, né? Eu tive a oportunidade de verificar, de ler esse projeto, dar uma estudada nele, perguntei a opinião de alguns colegas também lá da nossa diretoria, e ele tem algumas imperfeições, algumas situações que elas precisam ser melhoradas. Eu gostaria de te dar a oportunidade de falar, porque eu vou pontuar algumas aqui. A própria questão da apresentação, a questão do financiamento, algumas coisas que deixaram de ser observadas no processo. Então, eu queria discutir esse processo contigo para saber se ele pode ser melhorado de alguma forma. Então, gostaria de te agradecer, porque, de fato, esse projeto a gente vem se esforçando, toda a equipe, mas eu sempre entendo que nada é impossível de ser melhorado. Você é uma pessoa que você contribui sempre com as suas pontuações. Então, se você leu e você acha e acredita que você pode nos ajudar a melhorar esse projeto, eu te agradeço muito. Você tem tempo agora? A gente conversa Tenho sim. Observações que você quer fazer? Eu tenho certeza, pela leitura que eu fiz do projeto, o interesse de vocês em fazer uma coisa bem feita, né? Eu vi alguns detalhes muito importantes que vocês colocaram, assim, coisa que outras pessoas talvez nem percebessem, né? Umas minúcias. Porém, em alguns pontos ele ficou falho, e essas falhas elas podem passar para as pessoas uma sensação equivocada de que o projeto de vocês ou não vai dar certo, ou pode ter alguma irregularidade, e mesmo caso tenham cometido algum erro durante o planejamento desse processo, esse é o momento de melhorar. Então, o pedido que eu faço é que você sente com a sua equipe, revise todo o processo, eu vou te entregar por escrito o que eu acho que está irregular, ou pelo menos com alguma situação um pouco mais diversa do que deveria ser, aí você revisa com a sua equipe e a gente marca uma próxima reunião para discutir esses pontos, pode ser? Tudo bem, te agradeço muito. Obrigada pela disponibilidade de ler e contribuir para melhorar com o nosso projeto. Se saíram muito bem, não é mesmo? Sensacional, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, vamos agora ao último caso, e daí depois a gente vai fazer o nosso sorteio. Vocês conseguiram perceber? Dá para a gente perceber aqui no nosso... né? Foi interessante esse exercício. Então vamos agora aqui ao nosso último caso, e depois eu tenho também, fica à disposição, quem quiser conhecer um pouco mais desses casos, e quiser trabalhar internamente, levar para suas equipes, e fazer esses role plays, pode ser que fixe também na mente deles, é bem legal, tá? Então esse aqui, ó, aqui já são casos mais específicos aqui, que acho que pode ser interessante a gente estudar. Servidor que teve um problema em sua folha de pagamento, vocês são desonestos, não poderiam ter feito isso comigo. Olha que agressivo. Outro caso, trabalhador terceirizado responsável pela limpeza deixa cair algo na sala ao limpar. Comentário, esse tipo de gente é assim mesmo. Servidor comenta com outro. Nossa, o trabalho que entreguei hoje foi difícil de fazer. O outro responde. O meu é muito mais difícil. Está chorando à toa. Isso aqui são questões de assédio. Então, não sei se vocês estão a par, mas tem uma campanha nacional de assédio. Tá? Assédio dentro das organizações, que é um ponto muito importante da gente frisar e bater. Por quê? Como foi o caso daquela servidora que chorou sozinha no banheiro? Aquilo é assédio. E aqui tem pequenos delitos, digamos assim, de assédio, que acabam, às vezes, passando batido. E aí a gente tem que estar atento, nesses momentos, como que a gente consegue inverter essa situação. Vamos aqui em mais alguns. Ou quando um servidor responde a outro de forma agressiva. Procura na lei a resposta ou no processo tal, quando poderia passar a informação de forma clara e direta, pois a tem em mãos. É praticamente o que a nossa... colega aqui fala da linguagem direta, né? Uma forma que você pode facilitar a vida do outro e você complica.
Chefe para subordinado, na frente dos outros colegas. Como você cometeu esse erro? Como você não viu este detalhe? Foi o que a gente acabou de ver aqui, encenado agora há pouco. Tá? Pressão no auditor analista para que adote alguma tese em determinado processo. O gestor dizendo, essa tese me parece mais adequada, não acha? Tentando induzir uma resposta. Tá? Não deixa de ser assédio isso, gente. A gente fica só com a ideia de que o assédio ele é racial, ele tem também aqui uma questão bem política, digamos assim. Acontece no RH em outros setores. Servidor com um problema no espelho de ponto que ele mesmo criou, a máquina não coletou sua batida. O que vocês fizeram no meu espelho de ponto? Vocês não podiam ter feito isso. Vocês, acusatório. Hã? E aqui, servidor, não dá para não demorar no meu processo, já que está no RH? O processo deu entrada no setor naquele exato momento. Isso aqui veio, né, de cases que nos enviaram. Servidor gestor. Também só fulano e beltrano trabalha naquele setor. O resto só enrola. Conhecem essa história? Faz sentido? Gestor, boa sorte, dito com sarcasmo, com esse projeto. Gestor, só vou conceder teletrabalho aos que cumprirem uma meta maior do que a normalmente cobrada no presencial. Tudo isso veio para nós, tá? Então, a gente vai fazer esse roleplay, mas eu acredito que aí, por questão de tempo, a gente não faz, mas eu gostaria que vocês levassem essa ideia adiante, fizessem esses roleplays nas unidades de vocês e trabalhar este conceito dentro da cabeça.